Lula, Bolsonaro e Ciro não entendem nada de criptomoedas. Hoje o vídeo será um pouquinho diferente. Hoje eu vou fazer um react de uma matéria que saiu no site Livecoins, escrito pela jornalista Vitória Bertolucci, que fala da opinião dos candidatos à presidência da República sobre as criptomoedas. O título da matéria é o seguinte: a opinião dos presidenciáveis sobre Bitcoin e criptomoedas. E tem um subtítulo aqui: candidatos estão de olho no setor, mas muitos ainda têm uma desconfiança com as criptomoedas. A matéria é bastante longa, a matéria tentou ouvir todos os candidatos a presidente. Eu vou focar aqui no Lula, no Bolsonaro e no Ciro, porque são os três candidatos que estão à frente nas pesquisas, né? E para começar, eu quero destacar aqui uma informação que eu achei bastante interessante e que não diz respeito ainda aos candidatos. Mas olha isso. O uso de blockchain por políticos brasileiros. Em 12 de novembro de 2021, o governo brasileiro oficializou o uso da blockchain para certificação de documentos. A partir desta data, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI, passou a incluir o uso do sistema em carimbos de tempo, selo que atesta hora e data exatas da criação de um documento em documentos da União. Uma outra informação aqui que eu achei bastante interessante. Em participação de uma mesa redonda na Universidade de Brasília, na UNB, o atual coordenador de modernização do TSE, Célio Castro Vermilinger, defendeu que as urnas eletrônicas não são apenas seguras, mas também uma criação 100% nacional que é transparente, auditável e inclusiva. Por último aqui, no entanto, Célio explicou haver no TSE o projeto Eleições do Futuro, que busca soluções mais eficientes e economicamente viáveis para a votação eletrônica, sendo a blockchain uma dessas opções atualmente em estudo. Além disso, o TSE conduz estudos de um protocolo de votação fim a fim, uso de criptografia pós-quântica e de chaves compartilhadas. Ou seja, todas essas informações são bastante relevantes, né? Que mostram que a blockchain ela está sendo usada no dia a dia das pessoas, sim. Quando falamos em blockchain, não falamos só em Bitcoin, não falamos só em criptomoedas. Hoje o mercado financeiro já utiliza a blockchain em larga escala, né? E a gente vê aqui que até mesmo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, está vendo aqui formas de utilizar a blockchain para que as eleições, para que a apuração dos votos nas eleições mantenha a sua credibilidade e ganhe em agilidade, ganhe ainda mais em privacidade, né? Em o segredo do voto, né? Então, enquanto alguns aí falam que as urnas não são as urnas não são confiáveis, a gente vê aqui que são confiáveis sim e que o TSE trabalha para deixá-las ainda mais confiáveis. Agora vamos aqui, opinião dos candidatos sobre Bitcoin e criptomoedas. A matéria diz o seguinte: estamos nos aproximando cada vez mais do período de debates entre os presidenciáveis, e são vários os temas que devem aparecer nas discussões. Entre eles, a pauta das criptomoedas está em alta não só no Brasil, mas em todo o mundo. Isso porque, enquanto teve país que regulamentou o Bitcoin como moeda de curso legal, a exemplo de El Salvador, outros países aboliram completamente a tecnologia de sua economia, como a China. A matéria diz ainda o seguinte: até agora, poucos candidatos expressaram abertamente qual sua posição sobre o assunto, mas é esperado que até as eleições a pauta esteja entre as propostas a serem trabalhadas. Algumas opiniões
já se tornaram públicas, ainda que não oficializadas. Isso é algo bem interessante, né? A eleição vai ser agora em outubro e realmente a gente escuta pouco, quase nada, os candidatos falarem sobre criptomoedas. E esse é um assunto hoje discutido no mundo todo, né? E a gente vê também que os candidatos eles tentam se aproximar de um público mais jovem, né? Conseguir a confiança, conseguir o voto desse público mais jovem. E realmente o público mais jovem já utiliza a criptomoeda até com mais assiduidade que o pessoal mais antigo, né? E que gosta de conversar sobre isso, mesmo quem não utiliza ainda as criptomoedas, mas é curioso por saber mais, por entender mais como funciona, né? Então é até estranho que até o exato momento os candidatos não tenham emitido claramente as suas opiniões sobre as criptomoedas, né? Vamos aqui agora ao Lula, o que diz a matéria sobre o Lula. Em junho de 2021, o ex-presidente Lula falou sobre a criação de uma moeda única para a região da América Latina. Sua proposta visa a diminuição dos problemas socioeconômicos enfrentados por vários países, como Argentina, Venezuela e até mesmo Brasil. Nesse caso, o Bitcoin poderia surgir como uma possibilidade, já que outros países da América Latina permitem a mineração e o uso do Bitcoin. Nesse contexto, o FMI também sugeriu a criação de uma moeda digital global, a fim de diminuir o domínio do dólar sobre outras economias. Além disso, ainda estou na matéria, tá? Em fevereiro de 2022, o Instituto Lula, fundação ligada ao ex-presidente, deu início ao curso gratuito intitulado Economia e Sociedade Digital, uma introdução, que busca ensinar aos jovens o funcionamento de tecnologias como Bitcoin, criptomoedas e NFTs. Apesar disso, Lula nunca falou publicamente sobre Bitcoin e criptomoedas, então sua opinião ainda é desconhecida. Eu achei bem interessante isso daqui, porque eu não sabia que o Instituto Lula estava oferecendo um curso, né, ligado a criptomoedas, a NFTs, então é uma informação bem relevante. Depois, no final desse vídeo, lá na descrição, eu vou deixar aqui o link da matéria, vou deixar aqui o site Livecoins, né, para quem tiver interesse, entrar no site, pesquisar mais, ler a matéria na íntegra, então fique tranquilo em relação a isso. E vocês viram que o Lula até agora ele não deu uma declaração oficial sobre o assunto. Quer dizer, a gente não sabe direito, a gente não sabe nada, na verdade, o que pensa o Lula sobre criptomoedas. E precisamos saber, ele é o líder das pesquisas, né? Esse é um assunto importantíssimo, ele tem que dar a opinião dele o quanto antes. Vamos ao Bolsonaro. Em agosto de 2021, Jair Bolsonaro participou de uma entrevista com a rádio 96 FM do Rio Grande do Norte e falou que 99% dos brasileiros não sabem o que é Bitcoin, assim como ele mesmo. A declaração foi feita em um momento que ele falava sobre a política do atual governo de interferir menos na vida de quem produz. Bolsonaro declarou que com sua administração a corrupção caiu muito, dando o exemplo da FUNAI, que planejava a criação de uma criptomoeda indígena no início de seu mandato e acabou sendo cancelada. Além disso, Bolsonaro declarou que não quer criar dificuldades para vender facilidades, adotando então uma política de baixa intervenção do Estado na vida de quem produz. Nesse momento, ele lembrou que quando chegou ao cargo de presidente, barrou o lançamento de uma criptomoeda que seria emitida pela FUNAI, que destinou uma verba de 50 milhões de reais para isso. E no decorrer da entrevista, abre aspas, ele fala, né? Abre aspas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe mexer com Bitcoin? Eu também não. E acredito que 99% que está nos assistindo. Realmente, eu tenho que concordar com o Bolsonaro, e olha que concordar com o Bolsonaro em alguma coisa não é fácil, mas grande parte da população brasileira e grande parte da população do mundo ainda desconhece o Bitcoin, as criptomoedas, e precisam de mais informações para terem uma opinião formada a respeito, né? E quanto a essa criptomoeda que seria criada pela FUNAI, eu também não sabia dessa informação, é interessante. Agora, a FUNAI ultimamente ela não vem nem conseguindo cumprir a função para a qual ela foi criada, né? Então,
Eu acho que antes de se criar uma criptomoeda, acho que a FUNAI tem que conseguir defender realmente os indígenas, porque a gente sabe, não precisa nem dizer muito a respeito disso, que ultimamente ela tem falhado e falhado feio nisso. Agora vamos à opinião do Ciro Gomes, né? Ver se ele tem uma opinião formada sobre criptomoedas. Então a matéria diz o seguinte: em 20 de junho de 2021, Ciro Gomes opinou sobre uma possibilidade futura do Bitcoin substituir o dólar como maior moeda de negociação entre países. Para o candidato, o Bitcoin é uma moeda sem lastro e sem uma autoridade pública. Ciro disse que é conservador demais, apesar de admirar essa tentativa. Para ele, uma moeda sem lastro e sem autoridade pode dar problema, mesmo confessando que o Bitcoin foi além do que ele imaginava. Abre aspas. Não sei se sou conservador demais, eu admiro essa tentativa, mas uma moeda sem lastro e sem autoridade pública, não sei se vai dar certo. Esses dias o Elon Musk, né, ele chamou de Elão, o Elon Musk ele chamou de Elão. Elon Musk fez um comentário, tumba, o preço caiu. E aí ele complementou dizendo o seguinte, a matéria complementa dizendo o seguinte: vale lembrar que em 2021, Ciro Gomes já dizia que o Bitcoin parecia uma pirâmide financeira. Em sua explicação, Ciro Gomes lembrou que o preço do Bitcoin ainda corre riscos, como as recentes falas de Elon Musk públicas, que poderiam ser manipulações de mercado. Em participação no podcast Flow, o candidato já havia admitido que suas primeiras previsões sobre o Bitcoin estavam erradas. Segundo ele, está avançando, abre aspas novamente, né? Está avançando para um negócio impressionante. Foi muito mais além. Eu já disse que não vai dar certo e mordi a língua. Está surgindo uma moeda privada de curso internacional razoável, reserva de valor razoável. E, abre aspas novamente, continua o Ciro falando. Está avançando para um negócio impressionante. Foi muito mais além do que eu já dizia, isso não vai dar certo, tal. Mordi a língua. Está surgindo. Uma moeda privada de curso internacional razoável, reserva de valor razoável. Ou seja, o Ciro, primeiro aqui, ele mordeu e depois ele assoprou, né? Mas ainda carece de mais informações para a gente entender qual que é a opinião do Ciro Gomes a respeito de criptomoedas. E quando ele cita que as criptomoedas não têm lastro, que Bitcoin não tem lastro, qual moeda hoje em dia tem lastro? Desde que o dólar deixou de ter o lastro no ouro, nós acreditamos no dólar como uma moeda importante devido à confiabilidade que a economia americana sempre teve, mas qual moeda hoje tem lastro? Então, criticar o Bitcoin por isso, para mim, eu acho que isso daí já é um argumento velho, um argumento ultrapassado, que valia talvez no começo do Bitcoin, mas hoje é ridículo esse argumento, né? Então, vendo a opinião aqui, vendo o que escreveu a matéria, né? Vou até aqui relembrar para vocês. A matéria é escrita pela jornalista Vitória Bertolucci e saiu no site Livecoins. Vendo o que está escrito aqui na matéria, a gente percebe que ou não tem informações, não tem as opiniões realmente dos candidatos à presidência Lula, Bolsonaro e Ciro a respeito de criptomoedas, ou quando tem é algo muito incipiente, algo muito fraco ainda. A gente precisa saber o que eles pretendem fazer, sendo eleitos presidente, em relação às criptomoedas. Quer dizer, a gente sabe que tramita no Congresso, né, projetos de lei aí que regulamentam, né, criptomoedas, né, o governo sempre querendo regulamentar, né, tudo, né, sempre querendo a fatia do bolo para ele e a fatia maior, né, o governo nunca quer uma fatia pequena. Então a gente precisa entender melhor o que esses candidatos pensam a respeito das criptomoedas, o que eles teriam para fazer no futuro aí sendo eleitos em relação às criptomoedas, porque isso até ajuda a gente a escolher em quem votar em outubro deste ano, né? Então é isso, eu achei interessante, muito interessante a matéria, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, né? Matéria publicada no site Livecoins e escrita pela jornalista Vitória Bertolucci.
Então, quem tiver interesse em ler a matéria na íntegra, lá vai ter a opinião de outros candidatos também a presidente, né? Só que candidatos pequenos. Então, resolvi enfatizar aqui nos 3 primeiros candidatos nas pesquisas, já que muito provavelmente um desses 3 será eleito presidente em outubro deste ano. É isso, o meu nome é Fábio de Lima, este é o canal O Minimalista Cripto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve.